Sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro quero agradecer a todos que têm participado dos vídeos aí, comentando e tudo. O vídeo de hoje eu tenho um convidado, tá? É um amigo meu daqui de Mogi das Cruzes, a cidade onde eu moro, que eu pensei que eu estava sozinho, né? Pensei que fosse só um remanescente sozinho, aqui, triste, isolado, Mogi das Cruzes. Mas eu, pelo Facebook, eu conheci esse amigo, posso chamar hoje ele sim de amigo, e ele vai contar como que foi como que era a vida dele no sistema religioso e depois como saiu do sistema, tá? Quero apresentar aqui o meu amigo Preto. Olá. Preto, tudo bom com você? Tudo bom, boa noite. Preto, primeiro, quero agradecer de vocês aí para o convite de participar aqui do Perguntar Não Ofende, né? Agradecer de receber a gente aqui. Quando eu digo a gente, é eu e meu amigo Marcos Perrin, que ajuda a fazer os vídeos aí. Sem ele, não tinha vídeo. Receber a gente aqui na sua casa. Preto, conta pra nós como é que foi, como era você no sistema, tá? Quanto tempo você permaneceu no sistema, como saiu e por que você saiu do sistema religioso? Era sistema religioso evangélico? Isso. E como é que era a sua vida lá dentro lá? Então, minha vida começou assim, né? Eu nasci no sistema religioso, na verdade, né? Eu nasci no sistema religioso. Eu fui ensinado dessa forma. E por algum tempo eu me desviei dele. Como diz lá, né? Você desvia. E andei por muito tempo aí no mundão, participei de várias coisas, principalmente no rap, né? No rap. Eu tenho 25 anos no rap aí. E voltei de novo para esse sistema religioso. Você chegou para fazer rap gospel, né? Isso, rap gospel. Cheguei a fazer rap gospel. Inclusive tem até CD gravado no sistema religioso, né? Tem um CD, DVD gravado. E quando eu conheci a verdade, que hoje eu conheço, né? Que às vezes sou questionado, mas você nasceu no que você foi ensinado, agora você está falando que você conheceu a verdade. Mas realmente quando você conhece a verdade te liberta, né? Realmente. E não aquela coisa que não toques, como diz Paulo, não toques, não proves, né? E você não pode questionar. Na verdade, se você questionar, você está tocando no ungido. E inclusive eu quero deixar essa palavra para os pastores, para eles lerem João 10 lá, que eles dizem que são ungidos, né? Verdade. Eles dizem que são ungidos, então eles leem João 10 lá para eles verem se eles são ungidos realmente, né? E eu conheci a verdade através do canal do Rubens. Rubens, Verdade Oculta? Verdade Oculta. Começou toda aquela história, eu comecei nos Illuminatis, né? Puta, eu acho que todo mundo que eu conheço começou com o Rubens, cara. Com o Rubens, né? Comecei nos Illuminatis e foi aparecendo as coisas pra mim e meus colegas falando, nossa, os caras do Illuminati querem destruir aí o planeta. E eu fui fuçando, que até eu cheguei a esse nome, ao nome, né? Yahushua. E eu questionei, falei, caramba, será que é verdade isso daí? Será que não é? Será que é? E quando eu entrei dentro da igreja, depois que eu assisti aquele DVD do Rubens, ficava na minha cabeça assim, esse pastor é um ladrão. É um ladrão, e ficava aquele negócio na minha cabeça questionando. Não, tá errado o que ele tá falando, tá errado. Até que eu não consegui frequentar mais o sistema religioso. Eu entrava, me dava vontade de sair rápido, sabe, daquele negócio, me dava aquela aflição, e as pessoas até percebiam, né? Por que você tá aflito assim? Eu falava, nada não. E eu saí do sistema religioso assim, né? Até hoje eu recebo convites ainda para cantar lá? Para cantar nas igrejas. Uhum. Né? Depois que você saiu, né? Depois que você começou a conhecer essa verdade através do Rubens, né? Os DVDs Prepare-se, e depois quando ele começou a falar sobre as escrituras, né? Quando você saiu, hoje, como você é visto no meio religioso, na denominação que você frequentava, com os seus amigos? Você chegou a ter algum cargo lá dentro? Só estou perguntando, porque perguntar não ofende. Eu tenho que ter esse jargão. Mas conta pra nós. Olha, eu já preguei muitas vezes lá, né? Eu era para ser líder de jovens, né? Era para ser um obreiro. Tanto que depois disso que eu descobri isso, eu comecei a questionar algumas coisas, eu fui perdendo esse privilégio que eu tinha dentro, né? E as pessoas falaram assim pra mim, assim, você está se tornando um herege, você está pregando besteiras, besteira que você está falando. Mas aquilo estava convicto no meu coração, sabe? Eu já não tinha mais, tipo assim, como se fala,
uma dúvida sobre aquilo ali. Porque toda vez que eu entrava às vezes que eu entrei dentro da igreja, alguma coisa falava no meu coração: não é Jesus, não é Jesus. E aí Yahushua, esse é o verdadeiro Salvador, e que ele falava sempre no meu coração, dentro do meu coração. E eu fui perdendo os privilégios que eu tinha de cantar, já não me convidava mais para cantar. Até hoje eles olham para mim e falam que eu estou ficando louco. Você está ficando louco? Não, é Jesus. Mas é daí que você vai aprendendo, eu fui aprendendo. Se a salvação vem dos hebreus, não é? Da onde tiraram essa letra J? Que eles tanto dizem que dos judeus, eles manipularam de uma forma tão grande, que hoje quando você conhece a verdade, e você chega e fala para uma pessoa que aquilo é a verdade, ela já está tão contaminada com a mentira que ela cresceu ouvindo, que vai ser difícil realmente. Tanto que eu não gosto muito até de tocar no nome, nessa questão do nome, às vezes, porque a pessoa está tão contaminada que ela acaba às vezes se ofendendo, né, cara? Se ofendendo. E eu já vi nego me mandando e-mail, me xingando, cara. E eu que comecei a fazer vídeo agora há pouco tempo, não tem muito tempo. E a gente vê que se não fosse a verdade que a gente tivesse contando, abrindo os olhos das pessoas, né, a gente não ia ser incomodado. Né? E ao contrário, que quando a gente vê esses homens aí, que eles dizem que são perseguidos, mas como é que ele consegue perseguir alguém que anda de avião? Isso. Não é verdade? Realmente. Fica difícil perseguir esses caras, né? Agora, quando nós somos xingados, né, chamados de hereges, como você tem sido chamado, por falar uma verdade escritural, né? A gente a gente vê que alguma verdade naquilo que a gente está aprendendo, né? E nada fora das escrituras. Nada fora das escrituras. É importante isso porque as pessoas vêm questionar, né? E para tudo que eles questionam, você tem uma resposta dentro da palavra. E isso acaba irritando a pessoa, né? O rapaz falou para mim no Facebook: mas você fica falando suas crenças. Aí eu falei: não é minha crença, é a palavra. Isso daqui é a palavra, cara, está escrito na palavra. Mas eu creio em Jesus. Eu falei: tudo bem, você crê em Jesus, eu só estou te falando, você me perguntou, estou te dando uma resposta. Eu até cheguei a falar uma coisa para um rapaz, que ele falou assim: por que Jesus? Eu falei assim: não, se for o Jesus, a questão de nome, né, mas se você está falando daquele que morreu no madeiro, que só pregava a caridade, o amor ao próximo, então o meu Jesus é esse. Isso. Agora, porque daí só seria uma questão do nome, mas eu não vou brigar por causa do nome, né? Mas eu quero ver o caráter, porque o que eles têm, o que eu falei, o que o seu pastor da sua denominação passa para nós é o Jesus Aladim, gênio da lâmpada, né? Me dá o carro. Dono do olho da Eu não sei, me conta, quantas vezes você já ouviu esse tipo de pregação de bens materiais dentro da denominação? Muitas vezes, hein? Muitas vezes. É a famosa pregação da prosperidade, né? Aí é onde a gente pergunta para esses pastores, né? Porque perguntar não ofende ninguém, né? Aonde que o Messias, Yahushua, né? Ou Jesus, como a gente aprendeu a chamar, isso, ele pregou prosperidade. Ele pregou, na verdade, para a gente dividir, repartir, né? Dentro das nossas condições. sim, Né? Com o próximo, com o necessitado. Agora, que ele ia dar carro, né? Porque a gente viu que Paulo tinha que trabalhar pra caramba. tinha que trabalhar, verdade. Né? Quando ele não recebia uma ajuda, que ele recebia ajuda, né? E era ajuda. E muitas vezes ele dividia aquela ajuda com os pobres, porque assim ele imitava o Messias. E agora? E os pastores? Que ensinam, né? Que tem que dar o dízimo, né? Sendo que o dízimo nem dinheiro é. Nem dinheiro era. Nem dinheiro é. E a gente questiona esses pastores, na verdade. A gente questiona porque o Jesus das Escrituras, vamos dizer assim, para eles entenderem, ensina amor ao próximo, a caridade, e não fala em nenhum momento que ele ia dar bens materiais. E o Jesus desses homens? Infelizmente se prostram, né? Aquilo que
Satanás ofereceu para ele lá no monte, né? Muitos estão se prostrando hoje, né? Estão se prostrando. Estão se prostrando, dizendo que Jesus é o dono do ouro e da prata, e que se você não tiver uma vida próspera, você não está com o Messias, né? Isso não quer dizer, né, Preto, que a gente não fez isso. Uhum. A gente fez. A gente fez. Não é verdade? Verdade. Nós fizemos isso. Até porque fomos ensinados assim. Fomos ensinados assim, né? Que Jesus é da casa, tudo porque ele quer prosperidade, né? Mas ele nunca disse pra gente ir num templo. Ele nunca disse pra gente ter que dar dinheiro no templo. Ao contrário, né? Porque eles pegam muito aquela passagem da viúva pobre, que estava pondo dinheiro no gasofilácio. Na verdade, falar Jesus, para eles, a pessoa que está no sistema entender, né? Na verdade, ele estava penalizado com aquela mulher. Né? Que ele via todo mundo dando o que estava sobrando, mas ela estava dando tudo o que ela tinha. E os pastores invertem essa situação. Verdade. Né? Porque eles falam que a fé da mulher é muito grande. Na verdade, era a cegueira religiosa dela. Uhum. E ele estava criticando justamente isso. Ela falou, de todos os enganados, ela é a mais enganada. E a gente fazia a mesma coisa. A gente, por não conhecer, a gente fazia a mesma coisa, não é? Uhum. Então a gente não nega que a gente nunca fez isso. A gente fez. A gente fez muitas vezes. Só que os olhos foram se abrindo, né? Foram se abrindo, é verdade. A gente pode ser enganado durante um tempo. Uhum. E quanto tempo você ficou no sistema religioso? Você falou que nossa, você está com quantos anos agora? Desculpa perguntar. Porque perguntar não ofende. Estou com 33 anos. Né? 33 anos. Eu nasci no sistema religioso, então eu fiquei praticamente toda a minha vida, né? Há quanto tempo faz que você saiu do sistema religioso? Olha, faz um ano. Um ano? Um ano que eu tô me descontaminando de muita coisa ainda. Né? Não, é como eu saí assim do sistema religioso já tem uns 5, 6 anos. Mas eu saí do sistema de que maneira? Eu comecei a enxergar. Alguma coisa me dizia, sabe aquela coisa do Matrix? Uhum. O Neo fica naquela, sabe, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada? Sim. E durante um tempo eu já não levava mais aquelas coisas que davam na igreja, entende? Então eu já não levava as coisas que eu levava pegava na igreja e levava para casa. Óleo, gelo, aquelas coisas todas, né? Então eu falei, porque a gente ia lendo nas escrituras, eu ia lendo sozinho e falava, tem coisa aqui que não está batendo. Né? Não sei se isso começou a acontecer com você antes ou só depois que você viu os DVDs do Rubens. Cara, foi só depois que eu vi o DVD. Eu tinha algumas dúvidas, né? Eu tinha já algumas dúvidas. Mas depois que eu assisti o DVD, a minha ficha caiu de vez. Né? Caiu de vez, eu fiquei... Caramba, eu fui enganado. Preto, me diz uma coisa. Só você que saiu do sistema ou a sua família continua no sistema religioso ainda? Cara, só eu saí do sistema. Só eu. Então, por consequência disso, eu sou considerado até meio louco. Né? Você está ficando louco, você está falando besteira. Não, mas o pastor não ensina assim. Então, infelizmente, as pessoas não acreditam na palavra. Elas acreditam no que o pastor ensina para elas. Né? Por muito tempo eu vivi assim. Acreditando a não questionar o que o pastor falava só. Não questione, irmão. Se o pastor falou... Ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja, você tem que acreditar no que ele falou. Inclusive, essa semana eu esteve conversando com um colega meu, né? Que ainda participa do sistema religioso. Que o pastor falou para ele que estava passando necessidade na vida financeira dele. O pastor ensinou para ele que tinha que fazer um conserto. Um conserto ali para a vida dele prosperar. Senão, se ele não fizesse o conserto, a vida dele não prosperava. Então, onde tem respaldo na Bíblia para isso? Né? Não tem nenhum lugar. Para que eles ensinem tamanha besteira para a pessoa, né? Que daí acontece alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa fala, não, foi por causa do meu pastor falou, eu apliquei na minha vida e aquilo aconteceu. E muitas vezes é só uma sabedoria humana. É uma sabedoria humana, realmente. E ele está do lado de fora da situação, ele analisa do lado de fora e fala aquilo e diz que foi a mesma coisa de você assistir o Seixonoe lá. Não é a mesma coisa, Você assiste o Seixonoe, ele está dando o mesmo conselho para a pessoa. Não muda nada do sistema religioso, né? São as mesmas palavras, as mesmas coisas. Só que alguns pontos eles discordam, mas estão caminhando para o mesmo caminho.
né? O mesmo... É um ensinamento apenas humano, né? Ensinamento apenas humano. E o único... E o verdadeiro ensinamento que Messias deixou foi amar o próximo. Amar o próximo, isso. Praticar a caridade, né? São coisas que a gente faz, apartar-se do mal, daquilo que é mal mesmo, né? Pô, se eu vou... E quem ama o próximo realmente já se aparta do mal, né? Não vai roubar, não vai matar, não, né? E quem faz essas coisas ama o Criador acima de todas as coisas. É uma coisa simples, isso, na verdade. E eles conseguiram pegar coisas do Velho Testamento, né? Da velha aliança, da antiga aliança, e jogam tudo isso daí para cima dos fiéis. Eu fiquei muito nesse termo, cara, também. Eu fiquei um bom tempo. E fazer, como a gente diz, nós fazíamos tudo que esse pessoal faz hoje dentro das igrejas. Né? Mas diz um velho ditado, que a gente pode ser enganado durante um tempo, mas não o tempo todo. Não o tempo todo. A não ser que a gente queira ser enganado. A não ser que a gente queira. É mais fácil ficar naquela mentira confortável, né? A segurança do que encontrar a realidade que destrói aquele sonho que ela estava vivendo e ela vai realmente conhecer a verdade. Né? Então o povo tem medo disso daí. Às vezes sou questionado, pô, mas você não tem mais comunhão com os irmãos. Eu não me afastei deles, eles me afastaram de mim. Foi automaticamente, eu conheci e eu cheguei até umas pessoas e falei. E por causa disso, os pastores do sistema que eu frequentava falou para ninguém me receber na casa de ninguém. Porque eu estava pregando heresia. E eles foram proibidos de me receber na casa deles. Ou seja, eles agora estão influenciando na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Por favor, não receba ninguém na sua casa. E quem são eles para fazer isso? Isso, realmente. E a pessoa tem eles como santos? Tem eles como santos, né? Realmente. Porque não analisam a palavra, né? Vai ver lá que o Messias está falando de quem são realmente ladrão, né? Está roubando a liberdade deles, roubando o dinheiro deles, né? E eles estão tão... Infelizmente, estavam como nós, cegos, né? Mas eu creio que de alguma forma eles vão conhecer também, né? Eu só espero que seja tarde demais, né? Ixi, realmente. Porque só nos Estados Unidos 75 mil pastores evangélicos foram contratados pela FEMA. Isso. Foram contratados pela FEMA para espionar os próprios fiéis. Agora, imagine, será que não vai acontecer isso no Brasil? Ah, com certeza. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Eu li, se não me engano, eu li numa reportagem que teve uma reunião dos pastores do Brasil com esses caras da maçonaria, né? Da FEMA. E o único que não participou dessa reunião foi o Garotinho. Inclusive ele foi até perseguido. Tudo que aconteceu com ele aí, a turma tá achando, porque ele não fez isso, não fez aquilo, porque ele fez coisa errada, não. É porque ele não participou desse bolinho que teve aí e por isso está sendo esculachado por isso, né? Está sendo perseguido por não aceitar os padrões da FEMA. Ou seja, não é que ele seja flor que se cheire, isso. Mas ele não quis participar desse negócio. Ele não quis participar do bolinho, foi perseguido. Foi perseguido, né? E foi imputado muitas coisas nas costas dele. Ao qual ele até não devia. Qual até não devia, realmente. A gente vê como eles conseguem manipular tudo. E como a gente diz, eu conversei com a minha mãe outro dia e falei para ela, mas você acha que Silas Malafaia, R.R. Soares, né, o Macedo então nem se fala, é um cara que tem coragem de comprar uma ilha do Caribe do lado do Haiti, onde o pessoal está passando fome, o cara compra uma ilha com uma mansão, deve olhar os coitados de Pinóquio e falar, olha os pobres lá. Né? Deve estar fazendo isso, né? Realmente. Porque quem vai comprar uma ilha ali do lado? Né? Será que esses homens não sabem dessa manobra? Sendo que eles próprios fazem parte disso. Fazem parte, com certeza. Né? Eu me lembro daquela história que você chegou a acompanhar o Dr. Pedrosa. Sei, Dr. Pedrosa. Eu acho ele um pouco pirado, mas é gente boa. mas ele teve um programa dele que ele participou da HIT, acho que em 2006, e tem um debate entre ele e pastores maçons. Chegou a assistir. Você sabe que aquele programa causou a demissão do diretor do programa? Caramba! Foi. O diretor do programa foi demitido pelo filho do R.R. Soares. Porque da maçonaria não podia falar. Ixi! Esse diretor parece que hoje trabalha com o Dr. Pedrosa. Nossa! Até porque, fala abertamente aqui, né?
A Igreja da Graça Mundial também está envolvida nesse... Tudo, né? Está envolvido. Todas essas igrejas estão envolvidas nesse bolinho. É para que todo mundo saiba mesmo. O povo tem que despertar, acordar, porque estão sendo enganados. Estão sendo enganados. E se você não examinar a Escritura, você vai ser condenado que nem eles. A palavra já diz, né? Examinar a Escritura, porque nela tem de ter cuidado de ter vida eterna. Então é hora de você começar a examinar, a buscar a verdade, questionar. Não deixar que manipulem sua vida. Né? Porque o problema disso tudo é a pessoa ser manipulada, não tem o direito de escolher. Realmente. Não é verdade? Por isso que eu tenho muitos amigos que são ateus. E tem nego que me condena por causa disso. Pô, você fala do Messias, não sei o quê, e você diz que tem amizade com ateu, você assiste programa de canal ateu. Falou assim, eu gosto dos ateus por um motivo, eu posso discordar dele na questão da criação, né, e tudo mais. Só que a maioria, eles estudaram, eles estudam as escrituras. Eles não creem, mas eles estudaram, pesquisaram e escolheram. Então eles não são manipulados por qualquer coisa. Com certeza. Eu admiro eles por isso. Eu posso discordar deles, entende? Mas muitos pesquisaram. O Salatiel Júnior, que é ateu, ele fez um vídeo falando sobre dízimo e alertou as pessoas da mentira do dízimo. Eu até questionei o cara, falando, isso não é amor ao próximo? Que ele não crê, mas isso é um problema dele com o Criador mais tarde. Né? Isso é um problema dele com o Criador. Não temos nada a ver com isso. Mas ele praticou amor ao próximo. Por quê? Porque ele mostrou através de um vídeo a mentira do dízimo que é cobrado nessas denominações. Mas em nenhum momento eu vejo os ateus assim dizendo que você é um imbecil, você é um idiota, um ignorante por crer num Deus ou num Criador. Mas eles criticam muito o sistema religioso. Sim. Então eu até falei, o cara até me xingou pra caramba, e eu falei assim, não é por nada, mas você é de qual denominação mesmo? Aí ele falou, eu falei, pô, então você é evangélico, tá me xingando tudo quanto é esse nome aí? Porque eu concordei com um vídeo de um ateu. Nossa. Entende? É pra você ver, né? Como é que chega a religiosidade da pessoa? Isso. Me xingou, quando eu digo xingou, não foi de careca feio, foi palavrão mesmo. Caramba. Rapaz, assim, ofensa braba. Que a religião faz com a pessoa, né? A religião faz com a pessoa. Você já encarou alguém assim, depois desse um ano que você saiu? Olha, me chamam de macumbeiro, me chamam de todo nome, sabe? E, inclusive, semana retrasada eu participei de um show, como eu canto, né? Eu participei de um show de rap aí, e no show de rap eu não consegui conter, sabe? Eu teve que abrir a boca e tinha um pastor lá embaixo, sabe? E eu comecei a falar e eu comecei a sentir algo no meu coração, pra mim falar mesmo, o que estava no meu coração, tá sendo posto no meu coração. E eu comecei a falar. E eu falei, caramba, o pastor vai catar, ele vai lembrar, na hora que eu descer lá embaixo ele vai me catar, mano. Só que na hora que eu desci, um rapaz que era do rap assim, falou assim, poxa cara, o que você falou ali tocou meu coração. Então você vê que não é em vão, né? Não é em vão, mas infelizmente as pessoas não tem muita diferença entre a religião evangélica e um terrorista lá na Síria, naqueles países lá onde tem muitas guerras, né? Porque eles defendem com unhas e dentes o que eles foram ensinados por homens, né? E não pelo que está escrito na Escritura. Então acaba gerando isso que você falou. Eles te xingam de vários palavrões, né? Xingam de macumbeiro. Esses dias um rapaz postou lá, pô, você já foi chamado de macumbeiro por crer nesse nome, porque vem de Iá? Estão me chamando de todo nome aqui, um cara me xingou de todo nome aqui. Então infelizmente você vai ser odiado por isso, né? Isso é verdade, as escrituras confirmam isso, as né? escrituras confirmam. Aí é onde começa a verdadeira perseguição. É onde começa a verdadeira perseguição. E começa dentro da própria casa, às vezes. Da própria casa, realmente. Né? E a gente vê esses homens sendo perseguidos de que maneira? Se eles estão abraçados com governadores, presidentes, artistas de televisão, são convidados para dar entrevistas. Isso. Aí a gente pergunta, porque perguntar não ofende, né? Não ofende, é verdade. Aonde está a perseguição que o Messias fala que seríamos perseguidos? Esse cara ganhando disco de ouro. Ganhando disco de ouro. Preto, me diz uma coisa. Você
cantava rap na gospel, né? Isso. Né? E como foi a sua saída? O que você está fazendo hoje com o rap? Bom, hoje eu cantava rap, né? Eu cantava rap, cheguei a gravar CDs, Dentro DVDs, do sistema? dentro do sistema religioso. E a partir do momento que eu fui conhecendo, então as coisas foram acontecendo coisas na minha vida, né? Eu fui descobrindo a verdade, então eu falava, poxa, se eu conheço o significado de certas coisas, como que eu vou ficar falando de certas coisas ainda para as pessoas lá fora? Então eu vou continuar enganando. Então eu achei por bem falar, eu vou continuar cantando rap, mas não rap, nem rap gospel, nada. Eu vou continuar cantando rap, normal, vou levar minha vida normal. Mas fora do sistema religioso e fora do que eu tenho aprendido. Seria assim, depois que você começou a conhecer a verdade escritural, você achou que estava comercializando a fé das pessoas? Isso. Foi isso? Isso, realmente. E enganando também, né? Você chegou a conhecer algum artista gospel assim, pessoalmente, ou não? Conheci vários. Conheci vários. Você quer nomes assim? Não precisa dar nome, mas eu quero saber uma coisa. Atrás dos bastidores, eles são aquilo que apresenta ser no palco? Ah, não, hein? Não. Já vi aí cantores que se denominam gospel, que estão levando a palavra de Deus lá, né? Adiar show por faltar R$1.000 na conta dele. Ah, não brinca, velho. Por faltar R$1.000 na conta dele. Por ver o palco, que era uma carreta. Quando chegou lá, viu o palco, que o palco era uma carreta, ele falou assim, não, ele não vai cantar numa carreta não. Ele vai embora. Porque foi combinado assim, nós chegamos aqui e é uma carreta como uma carreta. E ia embora. Já vi sair na porrada. Na porrada? Na porrada. Já fui ameaçado por cantores gospel de levar até tiro. Tá brincando, velho? Realmente. Essa eu não sabia não, velho. Isso. Essa eu não sabia não. Eu sabia que alguns são meio nojentos, porque quando eu estava no sistema, alguns anos atrás, teve um evento, vou falar aqui, na Igreja da Graça, né? E era a gravação dos DVDs, as músicas que o R.R. Soares gosta, aquele negócio todo, né? As melhores do R.R. Então tava aquele pessoal lá. E tava uma cantora, já foi cantora, apresentadora de programa infantil para criança. Não é a Xuxa, a gente já fala já. Né? Era uma que tinha cabelo liso, preto, moreninha. Né? Vou falar o nome, não vou fazer propaganda dela. E ela tava lá toda metidona lá, cara, e veja só como é que é a coisa. Dentro do sistema religioso, tá aquele show tudo organizado, fala pra ela assim, ô... Maravilha! Maravilha! Entende? É pra você entrar depois. Por que ela falaram isso pra ela? Nossa. Ela disse, eu sou Maravilha, eu vou entrar agora. Nossa. Entende, cara? O peitão estufou, Pombo. o peito de pombo, entende? O nariz foi lá pra cima. Eu falei porque eu vi nos bastidores, porque eu tava no sistema, eu não cheguei a ser obreiro, eu cheguei a ser evangelista, sabe? E ajudei, sabe? Quando eu vi aquilo assim, cara, sabe, me bateu uma coisa assim, eu fui embora. Larguei todo mundo na mão, falei, vou embora desse negócio aqui. Aquele barulho, aquela molecada, sabe, zoando lá dentro daquele negócio, sabe? Parecia um salão qualquer. Por isso que eu perguntei, pô, você cantou rap, né? Canta rap, você participou dessa coisa. Por isso que eu estou perguntando, né? Porque eu queria saber assim, pô, é um cara que conheceu os artistas, né? E podia falar mais sobre isso daí, por isso que eu estou perguntando. Ele chegou a ser ameaçado de... Sim, cheguei a ser ameaçado por causa de composição de letra, né? É mesmo? De letra. Então, tipo assim, houve uma certa divisão e a pessoa que estava comigo não aceitou. Ela criou as regras, eu aceitei e ela não aceitou. Então ela falou assim, eu vou acabar dando uns tiros nesses caras aí. Porque ele é muito folgado. Artista, cantor de Deus. Isso. Mas a intenção aqui não é criticar as pessoas que estão no sistema religioso, mas alertar, abrir os olhos das pessoas, porque, tipo assim... O que está por trás não é bonitinho que nem apresenta. Não é tudo isso, não.
Então eu fui ameaçado, né, por causa de letra. E não era a intenção essa. Quando nós chegamos a uma divisão, como diz o Rubens, né, sempre há uma divisão, sempre haverá uma divisão. Em toda a história do sistema religioso haverá uma divisão. Então, quando dividiu, antes de acontecer a divisão, ele criou as regras. Eu era apenas um integrante, ele era o líder. E eu aceitei as regras que ele criou para o grupo, né? E quando ele se viu num estado de haver uma divisão, ele não aceitou as regras que ele criou. E eu falei, você criou as regras, então você tem que aceitar. E ele não aceitou. E as pessoas que viram o que aconteceu realmente por trás dos bastidores lá, me apoiaram, né? Eu tive um apoio. Ele chegou até a falar umas mentiras pro líder lá, que se denomina pastor da denominação que eu ia. E o pastor chegou de sete pau em cima de mim, falou um monte pra mim. Mas quando eu expliquei pra ele o que aconteceu, já era tarde, né? Já era tarde. Então houve essa divisão e a gente dividiu. E a partir desse momento eu até agradeço, porque a partir dessa divisão eu comecei a conhecer. Realmente comecei a questionar e eu conheci a verdade. Ou seja, esses artistas gospels, essas bandas aí gospel aí, a intenção deles não é passar mensagem, evangelizar coisíssima nenhuma. É ganhar dinheiro, como qualquer outro artista, qualquer outro cantor, qualquer ídolo do rock. Com certeza. Você vê. Eu participo ainda de muitos eventos e eu vejo, quando tem grupo gospel lá, os caras falando, a minha intenção é essa, ganhar dinheiro. O meu negócio é ter um lowrider, que nem os caras dos Estados Unidos lá, que nem o Dr. Dre, que nem o Snoop. É ter um lowrider, a minha intenção é essa. E você fica triste, né? Porque não há objetividade nenhuma ali, a não ser ficar rico, né? Ganhar dinheiro, ficar rico com as coisas. Usando seria o nome de Deus, do Criador, aquela coisa toda. Dizendo que está passando a mensagem, né? E não está passando mensagem nenhuma. Né? Porque se você não depositar um dinheiro para ele não vai cantar alegre lá em cima do palco, né? Ele não vai demonstrar aquela alegria que ele está ali, depois se não for depositado 7 mil reais na conta dele, que nem 10 mil reais que cantores têm cobrado, aí 60 mil reais, é um absurdo um negócio desse. Na verdade, sendo que o Messias falou assim, dai de graça que você recebeu de graça. Né? Então, eu prefiro cantar um rap, que a turma pode chamar de circular, do que subir em cima do palco e falar, eu sou cantor tal, sou cantor gospel e cobrando, não é verdade? Um dinheiro ali pra dizer que eu tenho unção na minha vida, e não tem nada. Né? Realmente, então é complicado. Né? Pô, a gente está aí alertando, né? As pessoas continuam no engano se quiser, é verdade? Agora, mas você realmente esteve no meio disso daí, né? Eu só vi um evento só. Eu não vi, foi um evento só que eu vi os bastidores e falei, não, aqui não tem Deus coisa nenhuma, ainda vi aquela molecada pulando, sabe? Falei, que diferença há? Entende? Mas a gente, é aquele negócio, a gente só continua no engano a partir do momento que a gente começa a aceitar o engano e continua aceitando. Né? Aquela, como você disse, viver a mentira confortável. Mentira confortável. Né? Mas depois que a gente toma aquela pílula laranja, aí não tem volta, né? Não tem volta. Você consegue enxergar as coisas, né? Você fica mais nítida a visão ali, né? Pra você. Para quem está vendo, pílula laranja é só um, como se diz, um paralelo, uma referência ao filme Matrix. Aqui eu quero dizer que a pílula laranja para nós é a verdade escritural das escrituras, né? A verdade que está escrito na Bíblia que a gente conhece, né? E quando a gente conhece essa verdade escritural, comparado com o que os homens pregam, isso. Né? Não tem como você aceitar aquilo que eles pregam, como dízimo ser dinheiro, né? A Santa Ceia, que a Santa Ceia na verdade é a ceia mitraica. Mitraica, realmente. E a gente vê aquela coisa do pessoal, e depois entra, como se diz, que está recebendo o Espírito Santo depois que tomou a Santa Ceia. Isso. Eu vejo em casa, a minha mãe está no sistema religioso, entende? Assim como a sua família, eu sou o único também, entende? Eu tenho cunhado pastor, irmã pastora, tio pastor, primo pastor, prima pastora,
Quer dizer, eu estou cercado. Cercado. Entende? Minha mãe está no sistema, o meu cunhado, minha irmã que mora lá em casa também, estão no sistema. Entende? Então a gente assim, aí quer chegar e falar muitas vezes, não aceita não, velho. Não aceito. Sabe? A gente acaba sendo sendo aquela, como eu vou dizer assim, no caso nós somos as ovelhas negras da família, né? Isso, No caso seu. Realmente. Mas é aquele negócio, né? Ovelha negra com os olhos abertos, né? Então, a gente não somos donos da verdade, mas caminhamos por ela, né? Assim, a gente procura seguir a verdade escritural ali. É verdade. Né? Não a invenção de homens aí. Mas me diz uma coisa, como tem sido agora, desse um ano para cá, como tem sido a sua vida conhecendo a verdade das escrituras, a verdade mesmo, né? Que a gente acompanha muitas vezes, com pessoas até que estão mais tempo fora do sistema que a gente, né? Que fazem vídeo para a gente analisar, raciocinar. Como tem sido hoje a sua vida com relação ao Criador, ao Salvador? Olha, mudou totalmente a minha visão, né? Antigamente eu olhava assim, poxa, eu passava por uma necessidade, eu falava, poxa, mano, eu tô fora da direção. Caramba, eu preciso ir lá no monte, né? Eu preciso pegar uma vigília aí, porque chegava até o pastor, falava, pastor, preciso de um conselho aí. Mas a partir do momento que eu conheci a verdade escritural, eu vi que são coisas normais da sua vida que você passa. Não é verdade? São coisas normais, tipo assim, você passar por uma necessidade é coisa normal. Paulo passava por necessidade, né? Paulo passava, os apóstolos passavam por necessidade, o Messias passou por necessidade também, perseguição, tudo isso. E são coisas normais. Ele disse assim que, na palavra que diz que ele cuida dos lírios dos campos, né? Quanto mais da gente. Então é coisa que a gente não deve se preocupar com vestimenta, o que você vai comer, porque ele vai preparar tudo aquilo para você. E quando eu estava no sistema religioso eu não enxergava desse jeito. Ah não, porque o deles é o gênio da lâmpada. É o gênio da lâmpada. Você vai fazer hoje, que você liga a televisão, às vezes eu ligo a televisão, eu assisto, né? Você vê aquele grande circo, né? Você olha na cara da pessoa, a pessoa fala assim, ó, eu tava passando por necessidade, fiquei 7 anos lá comendo pão que o diabo amassou. Quando eu cheguei aqui ontem, hoje eu tô com a firma aberta, já tô com 3 carros na garagem, vou comprar um jaca agora importado, e você vê que é mentira. Você olha e você vê que é mentira aquilo ali, né? Que estão vendendo aquilo para as pessoas e milhares de pessoas lá. Eu tenho parentes que ficou 15 anos dentro da igreja, dentro dessa tal igreja aí que promete tantas coisas para as pessoas, e saiu de lá quase pobre, de tanto dar dinheiro para o pastor lá e não viu nada daquilo acontecer na vida dela, né? Então você vê que as pessoas estão sendo enganadas. E por muito tempo eu vivi assim, acreditando que você dá o dízimo, aquilo ali vai prosperar de uma certa forma, e eu não via resultado nenhum. Eu dava o dízimo, caramba, mas não via resultado nenhum na minha vida. Que faz a gente ficar materialista. Porque você quer ver o resultado. Realmente. Não é verdade? Realmente. E aí a gente pergunta, porque perguntar não ofende, né, Preto? O Messias alguma vez prometeu prosperidade nas Escrituras? Olha. Você viu Paulo comprando o camelo 0 km? O cavalo 0 km? Não sei o que ele andava, dependendo de onde ele andava, ele andou para tanto lugar. Tanto lugar, é verdade. A gente não vê. Não vê respaldo algum, né? Não vê respaldo algum. Tanto que ele tinha que ficar na casa dos outros, né? Sofria perigo de prisões, né? Prisão. Perseguição. Até os próprios apóstolos algumas vezes chegaram a duvidar da conversão deles, né? Então é coisa que você... É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Que é pregado dentro dos templos. Mas aí a gente faz aquela pergunta, né? Por que dentro dos templos as pessoas prosperam e tudo mais? Preto, a gente vê nas Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo, que o Criador não habita lá. E Salomão mesmo disse isso, né? E até em 1 Reis ele chega a falar que o Deus que habita nas trevas habitaria no templo, que ele dizia que estava construído para o Criador. Jeová, né? E depois ele diz o seguinte, no dia que ele foi inaugurar o templo,
né? Ele diz, habitaria o Criador nessa uma casa feita por mãos de homens? E depois a gente vê Estevão sendo morto, né? Aí a gente pergunta, se o Criador não habita nesses templos, quem será que habita lá em Preto? Essa é uma pergunta que eu faço para muitas pessoas também. Né? E bato sempre nessa passagem de Estevão, né? Que ele foi morto por pregar contra aquilo ali. Os pessoas, ele chegou ali naquela cidade, falou sobre isso daí, o povo, não, você vem aqui tirar nossos costumes de Abraão, nosso pai Abraão, né? Mas ele falou, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, tipo assim, se a pessoa insiste que ele está lá, então a palavra dele se faz mentirosa. Se faz mentirosa, né? E a gente vê o seguinte, a gente vê lá os testemunhos de pessoa que foi, né, curada. E muitas pessoas falam assim, aquilo ali é mentira. Eu digo que muitas vezes não é. Realmente a pessoa é curada. Né? É curada. A pessoa consegue prosperidade? Consegue. Uhum. Só que quem é que está dando essa prosperidade para ela? Se o Criador não habita lá dentro. Isso, realmente. Não seria o Deus do deserto? Com certeza. Nós estamos vivendo praticamente o que você falou, né? Nós estamos vivendo, as pessoas não estão percebendo, mas nós estamos vivendo o Apocalipse. As cartas do Apocalipse estão se cumprindo. E o que está acontecendo dentro desses tempos é mais um cumprimento da palavra. E o pior que é o seguinte, muita coisa de Apocalipse já se cumpriu lá há 2000 anos atrás. Isso. Né? Então o que está se cumprindo agora são poucas coisas. São poucas coisas. Eu pelo menos acredito assim, não sei se você pensa assim. Então, ou seja, essas poucas coisas que estão se cumprindo, quer dizer que já está no finalzinho da coisa mesmo. Isso, realmente. A gente até vê aí, há rumores, eu já ouvi rumores, de que a nova ordem mundial pode ser instaurada em todo o planeta em 2020. Uhum. Aí então a gente se vê aí que, poxa vida, o Obama já está chipando o pessoal a partir de 2013. 2013, Né? Estão cobrando a Dilma a construção dos estádios o mais rápido possível. Para que servem esses estádios? Né? E eu bati um papo com o Rubens, ao qual mando um abraço, o Rubens, o Verdade Oculta, e a todos que estiveram lá, né? Na palestra em São Paulo, que eu queria levar você e o Perrin. Uhum. Pô, vocês são fera, viu? Veja só, que ele conversou com um engenheiro e perguntou para um engenheiro assim, hoje no Brasil, se teria um lugar onde pudesse acumular várias pessoas assim, né? Para prender mesmo no lugar. E o cara falou, os estádios de futebol. Aí o cara falou que os estádios de futebol, esse engenheiro contou para ele ali, que muitos deles foram construídos na época da Segunda Guerra para servir de prisão mesmo, para qualquer pessoa suspeita, alguma coisa assim, como um campo de concentração. Então por que será que estão cobrando tanto da Dilma, né? A construção rápida Isso. né? desses estádios para a Olimpíada e tudo mais. A gente que está fora do sistema e tem uma visão mais ampla das coisas, né? A gente começa a ver que tem alguma coisa a ver. Tem uma coisa errada aí. E o problema é que a gente vê as pessoas dentro do sistema e elas estão com os olhos virados para o próprio umbigo. Realmente. E eu pergunto para você, perguntar não ofende, depois que você saiu do sistema, a sua vida financeira é igual, melhor ou pior depois que você saiu do sistema? Olha, eu vou ser sincero pra você. Nunca mudou lá dentro. Sempre foi aquela coisa Sempre assim. foi aquela coisa, Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Eu dava dízimo. O problema é que você tem, quando você recebe seu dinheiro, você continua, pelo menos agora, no ano, pelo menos 10% mais rico. Isso. Todo mês, Fico com meus 10% ali, né? Já não dou mais lá pro pastor, né? Você pode dar para outra pessoa que esteja passando necessidade. Isso, realmente. Não é verdade? Realmente. Porque nós temos que ajudar as pessoas dentro das nossas condições. Nossas condições, é verdade. Mas foi isso que o Messias ensinou. Né? E a gente pergunta, e esses homens, será que eles dão 10% do que eles ganham para Deus? Nada, né? Porque veja bem, se eles são pastores, vamos usar um raciocínio, né, Pedro? Eles são pastores, mas eles têm que dar os 10%. Mas eles vão dar 10% para quem? Se é ele que recebe. Isso. O R.R. Soares dá 10% dele, do que ele ganha para quem? Realmente.
Porque se é ele que recebe, ele que administra. Vai ter que dar 10% de novo para dividir ali. Para ele, não dá para ele mesmo. O que ele ganha não tem sentido isso. É verdade. Realmente. Entende? E eles falam isso, não é? Isso, falam. Então, o pastor também dá 10% do que ganha. Mas para quem se ele está administrando a igreja? Isso. Então como é que ele dá? Ele dá aqui, com a outra mão ele pega. Todo mundo pega, é verdade. Será que é isso? Cara? E vai um restinho lá pra... Você não dá para entender. Né? E a gente fala, você teve lá dentro, lá, até como um obreiro, né, essa coisa tudo. As pessoas que trabalham como obreiro, que trabalham de graça, e achando que trabalha para o Criador, e na verdade está trabalhando para o homem, de graça. Eles passam a ideia que aquilo ali é a obra, né? É a obra. Você está fazendo a obra, mas que obra do quê? Então é complicado, né? Vocês falam, não, é a obra do Deus, do Criador. Isso. Pô, mas a obra do Criador ele já fez, não é verdade? As Escrituras dizem que ele já fez, com perfeição, né? Desde a criação até sacrificar o filho. Realmente. Né? Então tem muita coisa que eles distorcem, não é verdade? E eu agora, Preto, para finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas que continuam no sistema religioso, né? Que infelizmente continuam sendo enganadas, acreditando mais no homem do que nas Escrituras. Gostaria, para finalizar o nosso bate-papo aqui, que primeiro foi um prazer para mim enorme conhecer você. Já estava mais de um mês aí que a gente conversou, né? Pelo Facebook. Eu te agradeço mais uma vez por receber a gente aqui, participar desse meu canal, desse meu vídeo. Tá? E eu gostaria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que estão no sistema, por gentileza. Tudo é sua. Primeiramente eu quero dizer que quando a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o Messias deixou bem claro ali, né? Que conhecer a verdade é ser liberto de religiões, porque quando ele veio nesse mundo ele já estava repleto de religiões, o povo já estava sendo escravizado por homens. E que você realmente, que está assistindo esse vídeo aí, que ainda está no sistema religioso, possa de fato experimentar essa verdade que liberta, que traz a verdadeira libertação do sistema, do mundo. Muitos estão presos ainda, muitos não questionam, se perguntam, poxa, mas eu não posso questionar o meu pastor, eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Eu quero dizer aqui que a palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então questione, irmão. Questione tudo que está ao seu redor, acorde enquanto há tempo. O tempo tem se findado e as pessoas estão cegas. Infelizmente, muitos que têm oportunidade de conhecer ainda criticam, não querem saber, viram as costas. Mas eu peço a você que questione, que procure, leia realmente aquilo que está acontecendo no mundo. Não deixe que ninguém te engane, te leve à mentira. Procure saber realmente o que vai te trazer a liberdade. E a liberdade é essa. O Filho quer te libertar. E a Yahushua quer te libertar, te trazer a salvação para a sua vida. Então procure saber realmente a verdade para você ser liberto. Bem, cara, eu estou nervoso. Bom, pessoal, aqui eu finalizo o Papo com Preto, do Perguntar Não Ofende. Até o próximo vídeo e tudo de bom.